E aí, pessoal do canal, tudo bem? Bom, a gente veio hoje gravar um vídeo aqui bem interessante sobre uma pergunta de uma seguidora lá no Insta, que a pergunta é possível engravidar menstruada? Então, a gente abriu um quadro novo no canal, que é o Café com Fertilidade, onde a gente responde todas as perguntas do Insta aos sábados, mas essa foi uma pergunta especial que a gente resolveu gravar um vídeo mais detalhado, tá? É interessante ver que as pacientes elas procuram acertar o dia para engravidar de duas formas principais, né? A primeira é quando você não quer engravidar, né? E aí não fica muito claro na pergunta dela se ela está tentando contracepção, ou seja, evitar a gravidez, ou ela está tentando fazer algum tipo de tabelinha para engravidar ou para aumentar as chances de engravidar, tá? Me parece pela pergunta que ela está tentando evitar a gravidez e aí abrindo uma possibilidade aí de uma relação durante o sangramento vaginal, se isso pode ou não gerar a gestação. Bom, o que a gente fala, basicamente, o que a gente tenta explicar para as pacientes é que a mulher existe um ciclo menstrual, né? E o homem, ele não possui um ciclo menstrual, ele não possui um ciclo nem hormonal, né? Então, a natureza, ela fez a mulher ter um ciclo hormonal, que ao longo do ciclo dela, ela vai preparando os folículos ali, vai produzindo um hormônio que chama estradiol. Em algum momento do ciclo, esse estradiol está num nível alto e ela acaba ovulando, tá? Esse é o que a gente chama de período fértil da mulher. Então, no finalzinho da fase folicular do ciclo, ou seja, no meio, mais ou menos no meio do ciclo da paciente, a paciente vai ovular. E essa é a fase onde é a maior taxa de gravidez, tá? E por que a natureza fez isso? Porque imagina se os dois das espécies ciclassem, né? Se a mulher tivesse um ciclo e o homem tivesse um ciclo, de alguma forma os dois não se encontrariam e aí, teoricamente falando de fertilidade, o homem está teoricamente pronto com o espermograma em qualquer fase do ciclo, ou seja, não existe variação hormonal e produção seminal ao longo do mês, como existe na mulher. Bom, a mulher então dá um drive, né? A mulher, teoricamente, é a que ela avisa o momento onde ela vai estar fértil e aí ela, teoricamente, tem uma vontade maior de ter relação para a gravidez, tá bom? Neste período do ciclo onde a mulher está ovulando, ela não tem sangramento. Então, idealmente falando, a paciente ela tem o ciclo menstrual, ela tem o sangramento, que é no comecinho do ciclo. Depois ela começa a recrutar um óvulo do ovário, né? Ela começa a crescer um óvulo do ovário, até chegar mais ou menos nessa fase que a gente chama de periovulatória, ou fase fértil da mulher, que não existe mais sangramento nesta fase. E aí ela entra numa segunda fase chamada de fase lútea, que ela já ovulou. E aí ela fica esperando ali o embrião ir para o útero para gerar a gestação. Então, a gente divide o ciclo menstrual na fase inicial, fase folicular, e na segunda fase, que é a fase lútea, e no meio é a fase ovulatória, tá? Aqui existe uma pegadinha, né? Que, respondendo a pergunta da nossa seguidora, é possível engravidar menstruada? A resposta é sim. Na verdade, a resposta provavelmente este sangramento não é menstruação. Este sangramento, algumas mulheres, elas têm um ciclo menstrual irregular, então elas podem estar ovulando em algum momento onde existe algum tipo de sangramento, às vezes um sangramento do útero, da parte fora do colo do útero, que pode fazer com que ela se confunda com menstruação, e não é uma menstruação, e o útero está todo pronto para receber o embrião, e aí ela está ovulando. Nessas situações, a paciente pode realmente engravidar, mesmo que ela tenha algum tipo de sangramento vaginal que não seja menstruação. Se a paciente possui um ciclo menstrual bem irregular e ela sabe de fato que aquela é a fase menstrual dela, a chance dela engravidar é muito pequena, porque realmente ela está descamando o endométrio e aí a taxa de concepção realmente é bem ínfima, tá? Existe mais um detalhe na pergunta da nossa seguidora, da Yasmin, que é super importante. O que pode acontecer? Pode ser que ela tenha algum sangramento que seja da gestação já. Então, olha o seguinte caso clínico aqui. A paciente está namorando, não está evitando com nada, não tem nenhum tipo de contracepção e engravida, né? Só que ela engravidou no mês anterior, ela já está grávida.
E aí, neste ciclo que ela teria que menstruar, ela tem um sangramento, que é um sangramento do comecinho da gestação. É um sangramento obstétrico, não é um sangramento ginecológico. E aí ela namora nesse sangramento, tá? E aí, na cabeça dela, é um pouco da pergunta, poxa, eu vou namorar agora durante o sangramento menstrual, eu não vou engravidar. Só que ela já tá grávida. E aí, um mês e meio depois, ela confunde as datas do namoro e ela acha que ela engravidou ali durante o sangramento, que ela já estava grávida. Esse é um segundo ponto. Então, atenção para alguns pontos aqui tentando responder. Não usar a tabelinha, então, para evitar a gravidez, né? Acreditar que no meio do ciclo é o único momento onde pode engravidar não é bom, né? Então, esse método natural para evitar a gravidez é muito falho. Segundo ponto, se certificar realmente que esse sangramento não é um sangramento do meio do ciclo, mas é um sangramento do início do ciclo. Nesse caso, a chance de engravidar é menor. E se certificar pela terceira vez que você já não está grávida, ou seja, você já estava grávida no mês anterior, este sangramento já é um sangramento durante a gestação que você está tendo. Beleza? Bom, eu espero ter respondido a pergunta da Yasmin. A gente está super aberto aí para todo mundo para seguir com as perguntas. Se os temas que a gente forem gravando, que a gente está gravando, porque medicina tem um pouco disso, né? A pessoa pergunta uma coisa, a gente tenta conversar sobre o assunto e surgem outras dúvidas. Posta aqui embaixo, coloca que a gente vai, eu e o André vamos cuidar dessas informações aí para vocês, vamos trazer e vamos gravar um vídeo só para tentar responder essas dúvidas, e a ideia é realmente que a gente vá cuidando dessa saúde feminina e aumentando a chance das pacientes engravidarem. Beleza? Foi bom ter visto vocês aqui no canal, não deixa de seguir a gente aí, ligar o sininho e ativar as notificações, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um abração.